mulher denuncia o ex-namorado dela. Ela chegou a engravidar dele. Quem vai explicar exatamente o que aconteceu é o Lucas Conrado, com quem eu converso agora ao vivo. Oi, Lucas. Agora 5:45, portanto, boa tarde para você. Boa tarde para você, Larissa. Para quem nos acompanha no Amazonas Record, nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher para trazer mais um caso alarmante de violência contra a mulher. Dessa vez contra uma jovem de apenas 23 anos de idade, que, segundo as informações da própria vítima e da advogada, ela hoje sofreu um assalto. E o assaltante disse que era para ela parar com um processo e queria o celular dela porque lá tinham diversas informações. Segundo as informações da própria vítima ainda, o ex-companheiro estaria então agredindo já há algum tempo, de forma psicológica e também física. Inclusive, nas imagens que nós recebemos, ela carrega no corpo as marcas dessas agressões. A gente está ao lado da advogada Gilmara, que veio aqui até a delegacia para justamente pedir uma prisão preventiva contra ele, que até o momento não foi deferida, né? Ainda não foi deferida. Vamos lá. Natália teve um caso, né, com o Matheus durante 4 anos e 5 meses. Durante toda a relação deles, ela sofreu violência psicológica, física, patrimonial. A última agressão física não foi recente, já tem um certo tempo. Quando a Natália me procurou, ela veio desesperada, porque ela tinha feito várias dívidas no nome dela, com agiotas, com cartão de crédito, bemol, tudo o que de imaginar, o nome dela estava completamente sujo. E ela perguntou de mim se ela poderia acionar ele para que ele pagasse, porque ela já tinha tentado diversas vezes falar com ele. Ele dizia que ia pagar, não pagava, e os agiotas pressionando. Ela sofreu ameaças desses agiotas, dessas cobranças. Eu falei, Natália, vamos fazer a medida protetiva, vamos fazer a denúncia na OAB, no processo administrativo, vamos fazer a denúncia na área civil para tentar buscar esse valor. Foi ainda esse ano? Agora, recente, semana passada. Ela me perguntou, Gilmara, a gente vai precisar expor o caso? Eu falei, não é nossa intenção. Vamos tentar resolver da melhor maneira possível, apesar de ela já estar sendo muito prejudicada. Eu não gosto de expor meus clientes. Nesse caso, não vi outra situação, não vi outra chance de... Por que, doutora? Porque que acontece? Na terça-feira, ela foi intimada, recebeu que a medida protetiva dela tinha sido concedida, ele também foi intimado. Já existe uma medida protetiva contra o Matheus Batista dos Santos. Já existe. Já existe, está aqui na minha mão. Terça-feira, todos ficaram cientes. Ontem, ele entrou em contato com uma pessoa que é muito próxima a ela, dizendo que ela tinha acabado com a vida dele, que por conta dela ele perderia a OAB, que ele não tinha mais nada a perder. Daí, você já tira uma leve ameaça. Ele disse que não tinha mais nada a perder porque ela acabou com a vida dele, é isso? Ela acabou com a vida dele, segundo ele. Hoje, por pura coincidência, quando ela estava chegando na casa de uma conhecida dela, ela sofre um suposto assalto. Assalto esse que não levaram bolsa, não levaram dinheiro, levaram apenas o celular dela, e os assaltantes se deram trabalho de dizer, tive trabalho de te seguir até aqui. Passa o celular porque tu tem muitas informações aí. E se tu seguir com o caso, eu vou dar um tiro na tua cara. Como é que ele se seguir com o caso? Vou dar um tiro na tua cara. Me diz, é pura coincidência? Por que um assaltante falaria isso pra ela? Como eu disse para os colegas, eu não acuso ninguém sem ter provas. Mas, infelizmente, nesse caso, eu só saberia quem foi o mandante se eu pegasse uma busca de apreensão com... De forma imediata, vocês vieram aqui para a delegacia. Assim que aconteceu, ela pegou o celular de uma conhecida, entrou no Instagram dela, entrou em contato comigo e me falou. Eu falei, vamos para a delegacia agora. Te encontro lá. Cheguei aqui, expliquei a situação que estava acontecendo para o delegado, para o investigador, e aí falaram, doutora, não tem como eu ligar ele ao fato. Não tem como eu acusar que é ele. Eu falei, gente, como não? A gente precisa fazer uma busca e apreensão, uma prisão preventiva. Ela está correndo risco, ela tem 2 filhos, ela mora sozinha com a mãe e os filhos. Falaram, não, doutora, vamos fazer um boletim de ocorrência de furto com uso de arma, vamos mandar para o 6º DIP, vou lhe dar um ofício para você pegar as câmeras e aí a gente tenta vincular. Mas me diga, as câmeras vão mostrar ele? Ele é advogado, ele não é burro. Tudo certo que nenhum crime é perfeito. Mas eu não vou conseguir vincular ele ao crime através das câmeras. Eu só vou ter acesso a 2 pessoas, que já é o que a gente está falando. O que foi dito não vai sair nas câmeras. Por isso que a senhora está expondo o caso agora. Exatamente por receio de ela não ter tempo de pedir socorro, a gente decidiu expor. Porque eu não sei do que ele é capaz de fazer. Porque, para mim, isso foi um fique esperto. Agora, a vítima está aqui do lado, Larissa. Mas ela já não quer mais falar, falou com outros colegas de imprensa mais cedo.
mas agora está visivelmente abalada. Ela teve uma crise de choro aqui na delegacia, justamente por conta do psicológico abalado, né, doutora? Inclusive, já fiz auxílio aqui no SAPEM, pedindo para que ela fizesse apoio psicológico. Estou tentando fazer o maior amparo possível. Eu, como mulher, eu acabei de falar isso, até eu quero chorar. E olha que eu trabalho com isso dia e noite. Mas me dói ver que uma mulher chega aqui e ainda aqui a gente se sente desamparada. Como eu falei para outros colegas, se ela vem sozinha, se ela não tem alguém por ela. Porque muitas mulheres não denunciam por medo de serem julgadas, por simplesmente ela ter perdoado durante muito tempo. Como eu disse para ela, ela falou assim, foi culpa minha, eu perdoei muito. Falei, não foi culpa sua, você estava doente e a gente vai buscar tratamento. Isso não era amor, isso era dependência emocional. E várias mulheres passam por isso. Quantas não sentem medo de vir e não serem bem recebidas? E o detalhe, ela chegou a engravidar dele, não foi isso? Exatamente. Isso é um ponto que nós temos, inclusive, provas que ela engravidou, mostrou para ele que estava grávida, ele manda na mensagem para ela, ele pergunta, né? A gente tem essas imagens, a gente consegue colocar essas imagens aí na tela para que as pessoas entendam o que a gente está falando. A gente recebeu aí essas imagens dos prints das conversas que ele pede, né, para que ela tire o filho. Ela manda para ele, e agora, amor? E aí ele fala, não, fica tranquila, nós vamos tirar. E aí ele manda outras mensagens, onde ele fala assim, vai na drogaria falando de tal, mas fala no off, porque isso é clandestino. Ele dava para ela vários remédios de pílula de seguinte, chá de aborto para ela, para forçar com que ela abortasse. Além disso, todas as vezes que ele batia nela, ele forçava que ela tivesse relação. Tudo piorava quando ela descobria traições dele. Então, toda vez que ela questionava algo, porrada. Em seguida, ele ia lá e forçava a ter relação. E todas as vezes ele ia lá, pedia perdão. Inclusive, eu tenho até vídeo dele dizendo assim, não, eu vou melhorar, eu vou mudar. Mas todas as vezes só vinha muito pior. E graças a Deus ela conseguiu sair disso antes que acontecesse algo muito pior. Porque hoje, para mim, já está num nível muito grave. A ponto de eu ter áudio da Natália, sexta-feira, 11 horas da noite, em prantos. Crise de choro, desesperada. Porque nunca foi e nunca vai ser a intenção da minha cliente prejudicar o Matheus. Nunca foi para acabar com a carreira dele, com a vida dele. Como ele disse. Como ele disse, mas não foi. Tudo que ela queria era, ela teria a capacidade de perdoar as agressões e não denunciar. Se ele tivesse resolvido a dívida e deixado a vida dela em paz. A dívida com AJs e com quem mais? Cartão de crédito, bemol, tem uma lista bem grande aí de quase 20 mil reais. Arrisco a dizer que até mais. Que agora eu não estou com o valor aqui. Mas é muito dinheiro. Muito dinheiro. E tu sabe que com a AJ a gente não brinca. Ela vem recebendo ameaças constantes e ela tem se desdobrado para tentar levantar o dinheiro e ir pagando, nem que seja os juros, para ir enrolando um pouco. E ele dizia, a gente tem mensagens dela com ele, onde ela fala, olha, Matheus está devendo tanto para fulano de tal, assim, assim, assim. E ele fala, vou pagar, vou receber de um cliente 10 mil reais e pago. Não pagou. Até o momento não pagou essas dívidas? Não pagou, viajou para São Paulo, curtiu à vontade, postava... E as cobranças continuam? E as cobranças continuam. E as cobranças continuam. O que vocês esperam a partir desse momento agora? Olha, eu espero muito ter o apoio da Delegacia da Mulher. Muito, porque não tem ninguém que possa nos ajudar a não ser a Delegacia da Mulher. E outras mulheres. Como eu disse para os colegas, denunciem. Hoje o que a Natália fez foi de muita força. Você viu como ela estava. Ela está completamente abalada. Não é a primeira vez que eu vejo a Natália chorar. Em prantos, de a Natália dizer para mim, doutora, eu estou com medo. Mas medo do quê, Natália? Eu não sei. Eu tenho medo por mim, por meus filhos. Eu não queria... Esses filhos são com eles? Não, são de outra relação. Mas ele nunca teve contato com as crianças porque ele nunca gostou das crianças. A relação dele sempre foi ela saindo da casa dela e indo para a casa dele. Ele é um estilo narcisista, ele faz aquela tortura psicológica. Porque eles eram namorados, eles não chegaram a morar juntos, não? Isso, ela dormia lá várias noites, mas aí a mãe dela cuidava das crianças. Mas ele mesmo ter contato com as crianças, ele nunca quis, ele nunca gostou. Inclusive, ele até falava mal das crianças. E ela, por estar ali iludida naquele momento, ia deixando, ia perdoando, ia deixando pra lá. Fingia que não estava vendo, até que as traições começaram a ser muito mais aparentes. Ele sair para festa, voltar à tarde da noite, ela questionar. E aí, cada cobrança era uma porrada, era forçar uma relação. Veio o estupro, vieram as dívidas. Dívida até para ela pagar a carteira da OAB dele, a anuidade. Ela que pagava a carteira da OAB dele? Já desse valor, tem um valor aí que é para a carteira dele. Que ele dizia que não tinha dinheiro e ela ia lá como uma boa esposa. Não, meu amor, vou lhe ajudar. Tá aqui meu nome. Amor, olha, eu preciso de uma caixa de som, não sei aonde, porque ele é DJ, se mete a DJ também.
não, preciso de uma mesa, não sei o quê. Ela ia lá, parcelava e ele dizia, não, amor, eu vou pagar. Nunca pagou. Agora ela sente medo. Agora ela tá com medo. Eu tenho medo por ela. Porque, infelizmente, todos nós vamos para nossa casa. E ela vai sozinha para dela. Então, quando eu vim até a delegacia, foi para pedir socorro por uma mulher que ela não tem mais forças para falar, senão ela estaria falando aqui. Você viu, ela contou a história antes de vocês chegarem. Mas quando ligam as câmeras, como ela fala, Gilmara, parece que vem tudo na minha mente. Não consegue. Natália, a Larissa, ela não consegue falar com a gente, ela está extremamente abalada, aqui ao nosso lado. É uma jovem de 23 anos que está com um psicológico extremamente abalado. E agora a gente vai acompanhar esse caso de perto. A gente vai ficar em cima desse caso para ver o desdobramento dessa história. E qualquer atualização a gente traz aqui novamente para quem nos acompanha no Amazonas Record. Volto com você. Obrigada, Lucas, pelos detalhes, pela sensibilidade em conversar com a advogada que segue lá na delegacia com a Natália, está lá cumprimentando. E aí, você que está em casa, está vendo essas fotos, são algumas das marcas, segundo a advogada, de vários episódios que foram registrados. Não foi um episódio isolado. Quando essa denúncia chegou para a gente, aqui na Record Manaus, o que nós sabíamos era o seguinte: tem mais um caso de violência doméstica, ela está denunciando o ex-companheiro, que é advogado. E à medida que a gente foi se aprofundando na história, que a gente foi entendendo o que estava acontecendo, a gente teve ideia da gravidade, da proporção deste crime, porque não tem outro nome para isso. A medida protetiva já foi expedida. E a sensibilidade da advogada enquanto mulher, porque todas nós, todas as mulheres, pelo menos todas que têm empatia, se sensibilizam. Todas ficam preocupadas, todas ficam com medo, porque mais uma mulher vítima de agressão aqui no nosso estado, aqui na nossa capital. Dessa vez foi a Natália, que não tem a menor condição de falar. E Natália, não é culpa tua, não é culpa sua, você não tem culpa de absolutamente nada. Eu sei que a gente vive numa sociedade machista, sim. Não venha me dizer que a nossa sociedade não é machista, porque é. Porque ainda vai ter gente para dizer, falando, como é que ela falava com ele também, para ele se irritar, né? Tem que ver o que ela fez também para ele se comportar dessa... Porque tem gente para abrir a boca para falar isso. Ainda tem gente, eu sei que tem. A culpa não é sua. A gente vive numa sociedade que tem mania de culpar a vítima. Vivemos. Mas a culpa não é sua e que bom que você procurou ajuda. Que bom que você ainda teve forças para pedir socorro. Ainda bem. A gente vai continuar acompanhando bem de perto. A medida protetiva ela já foi expedida. E, gente, ela funciona. Porque tem gente ainda que acaba diminuindo a importância da medida protetiva. Fala, mas só a medida protetiva, ele nem foi preso. Quem é que vai dizer que ele não pode ir até a casa dela de madrugada? A questão é que se ele se aproximar, necessariamente, o motivo que faltava para ele ser preso não vai faltar mais. Então, agora a medida protetiva, ela já está valendo, ela já foi expedida, essa já foi deferida. Então, se ele sequer se aproximar, se ele quiser manter contato com essa mulher, ele necessariamente já pode ser preso. Essas imagens aqui mostram as marcas, mas tem também as imagens da conversa que eles estavam tendo pelo aplicativo de mensagens. Solta essa camisa para cobrir. É claro que ele está falando do roxo na marca, do roxo no braço dela. Em uma outra conversa, em outro momento, ela fala que ela está grávida. Ele fala, olha, é clandestino. E fala que eu não sei que você está grávida. Que quer tirar sem eu saber, quer dizer, quer deixar ela fazer isso sozinha e quer tirar o dele da reta. Porque, como a advogada falou, ele é advogado, ele não é burro. Ele é um monte de outra coisa, um monte de outras coisas. Burro não. Ele é, nesse caso, suspeito de violência doméstica, e aí a gente engloba a violência psicológica. Ele se aproveitava da ajuda que ela oferecia para ele, ajuda, diga-se de passagem, financeira. Ela está recebendo ameaça. A Natália está recebendo ameaça de agiota por causa dele. A gente vai seguir acompanhando bem de perto esse caso, para saber todo o desfecho, para saber o que vai acontecer daqui para frente e que alguma coisa aconteça em favor da Natália. Conte com a gente.
conte com a equipe da Record Manaus. A gente recebeu essa informação, essa denúncia, agorinha, no fim da tarde. E prontamente a nossa equipe foi até o local para ouvir, para dar espaço. Porque se é espaço que essa mulher precisa para denunciar, conte com a gente, conte com toda a equipe da Record Manaus.